Por que será que você nunca conseguiu aprender o inglês? Por que tem gente que passa tantos anos tentando aprender um idioma e mesmo assim na hora de falar, de se comunicar, não sai, não consegue se expressar? Será que esse problema é só falta de esforço, falta de vontade, de disciplina ou tem mais alguma coisa ou coisas que estão afetando esse resultado? Hoje eu vou te mostrar 4 motivos pelos quais você talvez não esteja aprendendo um idioma ainda. Prazer, eu sou Maria, professora de inglês há mais de 8 anos, dona do canal Inglês para o Chão e também, claro, uma aficionada por idiomas que está sempre atrás de aprender o próximo. Aqui no canal eu sempre tento te ajudar a desvendar e a entender como funcionam as línguas e o aprendizado delas e te passar dicas práticas que vão te ajudar a aprender o idioma que você deseja mais rápido. Então já se inscreve no canal para você não perder o próximo. O primeiro fala das diferenças individuais ou do seu perfil neurológico. Basicamente, a gente tem um termo na linguística que é de aquisição linguística, sua capacidade de aprender uma língua diferente da sua. Quando a gente fala dessa aquisição linguística, a gente percebe que em alguns estudos recentes, inclusive da própria Universidade de Cambridge, apontam que pessoas que têm maior facilidade de aprender rapidamente pequenos sons dentro de cada língua, de lembrar aqueles sons e reproduzi-los, seja ele palavras ou grupos de palavras ou grupos de sons apenas, sílabas, são pessoas que têm a capacidade de aprender um idioma muito mais rápido. Isso talvez explique porque você tem aquela sensação que você está na mesma turma com um colega, vocês dois estão em teoria no mesmo nível, mas ele aprende muito mais rápido, parece que tem todas as palavras decoradas e ainda parece que faz muito menos esforço que você. Realmente, pode ser uma característica neurológica dele que dá essa facilidade para ele. Ponto 2. Idade e neuroplasticidade. Se você já pensou assim, eu tinha que ter aprendido inglês quando eu era mais novo, com a cabeça fresca, eu teria aprendido muito melhor. Você não está sozinho e nem está errado. Na verdade, isso realmente é um fato. Quanto mais cedo você aprende um idioma, melhor você consegue absorvê-lo, melhor nível de fluência você tem, menos sotaque você vai ter, maior vocabulário que você vai ter, tá? Isso é biológico. Por quê? O cérebro infantil, ele tem alta plasticidade, ele está muito mais disposto a absorver tudo que o universo põe no caminho dele. Então, se ele está num ambiente bilíngue, que um pai fala uma língua, o outro fala outro, ou que ele tem um professor bem imersivo, que dá aula bem imersiva para ele vai se desenvolver bastante, muito mais rápido que qualquer adulto, que já tem o cérebro bem menos flexível e que tem outras preocupações, como trabalho, talvez estudos da faculdade, cuidar dos filhos, etc. Mas não se preocupe, também significa que adultos têm algumas vantagens, tá? São pequenas, menores, mas elas existem. Por exemplo, adultos têm um raciocínio mais lógico, têm mais disciplina, capacidade de estruturar melhor os seus aprendizados. E além disso, adultos têm um vocabulário muito maior, tem muitas palavras que a criança não vai aprender tão facilmente em inglês, porque ela também não conhece em português. É um diferencial. Como eu disse, não resolve, não é justo, mas ajuda. Terceiro motivo, problemas sociais ou de cunho psicológico. Muita gente chega para mim falando que entende inglês, mas trava na hora de falar. É muito comum. Isso nem é preguiça e nem é psicológico. Existe um conceito já muito estudado chamado ansiedade de comunicação em língua estrangeira. Alguns estudos mostram que quando você tem medo de errar, medo de confundir, medo de se expressar em outro idioma, seu cérebro, ele automaticamente vai ativar a amígdala, que é a região responsável pelo seu estresse. Ela justamente está ali para causar estresse, para te causar alerta, para te deixar mais esperto. Só que isso bloqueia seu acesso a memórias e faz com que você, na hora de se expressar, não lembre mais aquela palavra que você estudou ontem. Nossa, como pode? Eu vi aquela palavra ontem, eu li ela ontem, eu até repeti ela em voz alta, mas agora que eu tenho que falar com alguém, ela parece que deixou de existir. Isso explica até por que algumas pessoas ficam mudas em sala de aula ou quando estão num ambiente de convivência em outro idioma, elas ficam em branco, elas entram em pânico. E aí quando estão em casa, tudo faz sentido, tudo se encaixa na cabeça deles e eles conseguem falar consigo mesmo super bem. A pessoa, de maneira inconsciente, está preparando-se para o julgamento dos outros, que pode até vir, mas pode também não vir. Só que nisso de se preparar, ela bloqueia a capacidade dela de falar corretamente. Eu já tive alunos que leem inglês muito bem, constantemente, mas só de saber que eu falo inglês e chegar para conversar comigo, tem medo de falar hi, how are you doing, que são coisas básicas. Por quê? É um medo intenso de errar. Motivo número 4, que para mim é o mais importante, o mais decisivo, é o problema do método. Muita gente acha que existe um
um método perfeito, um método ideal, que vai te ensinar inglês do mesmo jeito que ensinou fulano e beltrano, etc. E não é bem assim. A ciência indica o contrário. Muitas pesquisas de aquisição linguística, inclusive, apontam que existe um fator individual muito forte na hora de aprender um idioma, inclusive com a sua memória de trabalho, com a sua motivação pessoal, com a sua personalidade. Tudo isso vai interferir na sua capacidade de aprender ou não esse idioma, ou melhor, de aprender e quão rápido aprender um idioma. Inclusive, um estudo publicado na Annual Review of Applied Linguistics, de 2024, aponta que não existe um único método universal que vai servir para todas as pessoas. A capacidade de aprendizagem vai depender da sua capacidade cognitiva e como seu perfil se combina com o método que você está usando para que você tire o melhor proveito. Não é que você não aprende, é que você ainda não achou o método certo para o seu perfil. Ou seja, o que funcionou para aquele seu amigo pode não funcionar para você. Se às vezes para ele funciona uma repetição mecânica, para você talvez não seja o caso. Talvez ele precise de conversação mais do que você. Talvez você precise aprender tudo a partir do listening. Talvez escrever-te seja uma ajuda muito importante para você. Existem inúmeras formas de organizar os pilares de aprender um idioma de forma que as pessoas aprendam, cada uma com o seu perfil de aprendizado. E aí a pergunta que não quer calar. Então quer dizer que tem gente que nunca vai aprender um idioma? Sim. Essa é a verdade. Enquanto a pessoa não passar por essas 4 barreiras que eu mencionei, e às vezes mais uma ou outra coisa individual que possa acontecer, que não coube no escopo desse vídeo, mas eu posso fazer uma parte 2, pode ser que a pessoa realmente nunca aprenda um idioma. Aprender um idioma não é simples, não é tão rápido quanto algumas pessoas gostariam, exige sim muita vontade, consistência e determinação. Quanto mais desses problemas, desses 4 motivos você tiver, mais dedicação, consistência, vontade você vai precisar ter. Porém, não é que você nasceu incapaz ou que você está numa situação de vida que te faz incapaz e você vai ter que esquecer disso. É que você vai começar a buscar formas de ultrapassar essas barreiras para que você possa aprender o idioma, seja inglês ou qualquer outro, tá, gente? Foquei mais no exemplo do inglês aqui, mas qualquer idioma que você for aprender precisa levar em consideração pelo menos esses 4 pontos, tá certo? Então não, nem todo mundo vai aprender um outro idioma, mesmo que estude, mas sim, todo mundo que estuda da maneira correta vai aprender um idioma. Talvez não vai ser o mais fluente de todos, talvez não vai ser o cara com a melhor pronúncia de todas, mas ele vai conseguir se comunicar e se expressar bem naquele idioma, ok? Pensa como se eu fosse uma academia. Nem todo mundo tem a genética para ser um fisiculturista, mas todo mundo que faz academia consistentemente, do jeito certo, com dieta bonitinho, vai ter bons resultados lá na frente, certo? É a mesma coisa. E aí, agora conta pra mim, qual desses 4 motivos para você é o que mais dificulta a sua vida hoje? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber a sua experiência até então. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, que eu posto vídeos toda semana te ensinando as melhores formas de aprender um outro idioma, de entender como se aprende um outro idioma e as coisas que você deve evitar. Obrigada por assistir. I'll see you guys really soon. Bye bye.